Congresso derrubou vetos de Lula em matéria de licenciamento ambiental, aquele projeto que controverso, cada um puxando para o seu lado, mas que eu pessoalmente considero ter muitos avanços no projeto, modernização das regras para licenciamento ambiental, desde que tudo feito com fiscalização num Brasil ideal. Os vetos de Lula a esse projeto eram 63, 52 foram derrubados. E nem todos foram derrubados porque houve um acordo entre governo e oposição, chancelados pelo comando do Congresso, para que destacados fossem votados em outra ocasião. Há um projeto do governo relativamente ao mesmo tema. Vamos tentar encontrar um caminho de composição. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Congresso derrubou os vetos. A primeira reação, aqui a gente bota a bola no chão. Esse programa tem como condão botar a bola no chão. Por que eu digo isso? Você sabe. O bicho está pegando em Brasília. Por uma razão ou por outra, eu sempre tendo a achar, é o nosso vício cínico à luz da história. Eu sempre tendo a achar que quando há uma crise, há exceções na história. Por isso não se pode cravar que seja isso. Quando há uma crise entre os poderes políticos, crise entre executivo e parlamento, por exemplo, que é o que está em curso agora, o Mota, o Alcolumbre com o governo Lula e tal, ou com os representantes do governo Lula, eu sempre tendo a observar isso, num primeiro momento, principal hipótese, de criação de dificuldades para vender facilidade. Nesse caso, o parlamento criaria uma série de dificuldades, de barreiras para negociar e trazer proveitos para si, especialmente para os seus donos. Essa é a lógica, por exemplo, alcolúmbrica. É a lógica de Davi Alcolumbre. Então, diante dessa crise, qual foi a palavra que o Haddad usou ontem? Desse estranhamento, é muito fácil, e você verá em todo lugar, encaixar o que será e seria uma derrota do governo, com a derrubada dos vetos, mas encaixar antes da derrota propriamente dita, porque o resultado da votação significa uma derrota para o governo Lula, sem dúvida. Há uma tendência a encaixar a votação dos vetos, a apreciação dos vetos, como um movimento de retaliação de Davi Alcolumbre, presidente do Congresso. E isso é falso. A gente tem memória, nós tratamos disso aqui no programa. E esses vetos do presidente da República para licenciamento ambiental ou qualquer outra matéria, iam se acumulando há mais de 70 já. Vetos outros, que não exclusivamente esses do licenciamento ambiental. Projetos votados, aprovados, que vão ao presidente da República, o presidente, em vez de sancionar, veta, tem que voltar para o parlamento tende a apreciar esses vetos, dar a última palavra. Isso é uma questão formal. É a regra do jogo. Inclusive porque não fazendo, isso acarretando obstrução, travamento de pauta para outros assuntos. Certo? Então, para botar a bola no chão aqui e puxar pela memória, vocês vão se lembrar aqui desse episódio. Esses vetos teriam sido votados antes da COP30. Nós tratamos disso aqui como ordem do dia. Tudo mais constante, hoje haverá essa votação. Antes da COP30. Esses vetos teriam sido votados e derrubados pelo Senado. E naquela ocasião, antes da COP30, que também significa antes da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, a relação de Alcolumbre com o governo era boa. A relação se deteriora depois da COP30, quando Lula indica Messias, no feriado de 20 de novembro. Por que a derrota do governo, que estava contratada, e era disso que se tratava, por que a derrota do governo não veio antes da COP30? Porque o governo pediu. O governo pediu, e claro, ganhar tempo para negociar, tentar melhorar a situação do que será mantido no conjunto dos vetos, negociar. O governo pediu para ser derrotado depois da COP30. Está fartamente documentado. Em resumo, Alcolumbre não vota agora. Vai ser um vexame para a imagem do governo brasileiro sofrer esse revés à véspera da COP30. Vamos deixar para depois? Vocês acordaram isso. Teatro aí, mas a gente mostra como as coisas são. Essa derrota viria antes ou depois da COP. E não em função da briga de Alcolumbre com o governo. Porque antes da COP não havia essa briga. Um desejo do Congresso de restabelecer boa parte do texto original que o parlamento aprovou, goste-se ou não, sobre licenciamento ambiental. Goste-se ou não, é o papel do parlamento. O parlamento foi eleito para isso. E a regra diz que tem que apreciar os vetos. Eu estou botando a bola no chão aqui, porque é muita blá blá blá, muita balela. Aí sim, a derrota do governo é incontornável, o governo perde.
Mas não perde também porque Alcolumbre está brigado com o governo. Perde porque perderia antes, teria perdido antes. Perde agora. Tá claro? É disso que se trata. Que fica muito simples atribuir tudo que acontece no Brasil sem complexidade, sem análise política. Fica muito fácil atribuir tudo às rusgas entre parlamento e governo. Não é. Nesse caso aqui, o governo estava derrotado sobre licenciamento ambiental. Que história de tempo, de quando os vetos seriam apreciados. Congresso derruba vetos de Lula, governo derrotado, a questão sendo, está no título do programa, governo vai ao STF. Porque esse é o ciclo, né? Esse é o ciclo. O governo foi derrotado politicamente. Como de costume, alguns dos seus satélites, pode ser o PSB, geralmente o PSOL, agora vai ao Supremo, vai entrar com uma ação contra a derrubada dos vetos, vai trazer o Supremo ao ambiente legislativo, vai. E o Supremo aceita. Esse é o ciclo, esse é o nosso vício. Os ministros do Supremo não precisam de provocação, eles agem de ofício. Não precisam de provocação. É a cultura xandônica. Não precisam. Dino está aí para isso. Dino também está sob esse efeito. E outros tantos. O Supremo não precisa de provocação para se constituir na terceira casa parlamentar. Vai se constituir uma espécie de poder moderador mesmo. Um parlamento. São senadores togados, uma terceira Câmara, nesse caso revisora das decisões, quase que automaticamente, as questões mais controversas do campo da política. Não precisam de provocações para isso. Mas as provocações não faltam. Depois não vão reclamar da judicialização da política. São os políticos que judicializam os partidos políticos. Não tem representação política a contento, não tem votos, não tem bancadas para sustentar politicamente o debate. E aí, diante da derrota, vão para o Supremo. E aí o Supremo vai, cara. Pô, com o maior prazer. É com a gente mesmo. Então, nessa matéria ambiental, isso aí é bola quicando. Quicando. Hein, João Paulo Mendonça? Relatoria, cai na mão de uma Carmen Lúcia. Dando um exemplo, não pode ser outro. É o paraíso para que a ministra legisle. Você duvida de que, judicializada essa questão, Carmen Lúcia entre em campo para além de tratar da constitucionalidade, controle de constitucionalidade, o que foi aprovado pelo parlamento, o que foi vetos de Lula derrubados pelo parlamento, essa matéria é constitucional ou não? Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal. É fazer o controle de constitucionalidade. Mas a regra tem sido, a cultura tem sido qual? Não apenas declarar a inconstitucionalidade, como aconteceu no caso do Marco Civil da Internet, artigo 14, 19, estou na dúvida agora, mas talvez os dois nem me lembro. Você sabe do que eu estou falando, tratamos muito aqui no programa, a memória está falha, sexta-feira é um dia. Amaury Basileu Luiz. Vai você, em primeiro lugar. Em segundo lugar, pode bloquear, Jeff, não tem educação, está no lugar errado. Vai procurar a tua turma, cara. Aqui não se fala assim, não. Então pode ser bloqueado imediatamente. Jefferson Purleberg, o Xandão aqui, agindo por mal educado. Não tem educação, entendeu? Vai lavar a boca e procurar a tua turma, que aqui não se fala assim. Muito bem. Alguém duvida de que a ministra Carmen Lúcia, para além de simplesmente declarar a inconstitucionalidade, se for o caso, como aconteceu no Marco Civil da Internet, né? Consideraram inconstitucional o artigo em questão, e aí, não satisfeitos diante do que considera-se uma omissão parlamentar, foram lá e deitaram regra. Fizeram um texto da lei. Alguém duvida da lei Carmen Lúcia para o licenciamento ambiental? Não duvida. Mas é isso. É o ciclo, né? O ciclo. O governo Lula... mas é o PSOL, não é o governo Lula. Silêncio dramático para essa reflexão, para essa argumentação. PSOL é o governo Lula. Quase como se fosse o PSOL. Abraço para o professor Chico Alencar, com quem eu me dou bem. Mas o PSOL é quase como se fosse o delegado do governo para ações de inconstitucionalidade no Supremo. Então, vem o revés, e aí se vai ao Supremo, provoca o Supremo. E o Supremo gostosamente entra na parada para resolver o problema do governo. Então o pessoal fica bravo quando eu digo, nesse ciclo
contínuo, ciclo vicioso, de desqualificação da política, sim, de politização da atividade do Supremo Tribunal Federal. O pessoal fica bravo quando eu digo, mas faz todo sentido que o governo Lula, e qualquer governo, diante dessa circunstância, que os governos invistam mais do que na formação de bancadas no parlamento, na constituição de bancada no Supremo Tribunal Federal. O governo Lula tem uma bancada no Supremo Tribunal Federal. Jorge Messias vem para compor essa bancada.